Bem-vindo, bem-vindas. Estamos muito felizes mais uma vez de nos encontrarmos aqui para transmitir a palavra de Deus aos nossos queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a este momento tão especial que é o momento de compartilharmos da palavra de Deus. Enquanto os nossos queridos amigos e irmãos estão fluindo para cá, nós estamos aqui a arrumar aqui os equipamentos para que possamos ver os nossos irmãos chegando. É um prazer tê-los conosco nessa noite. Que bom nos unindo como igreja, aqui virtualmente, para ouvir a palavra. E eu tenho certeza que hoje será uma boa semente que cairá no solo do teu coração e mudará a sua sorte, a sua vida. Bom tê-los conosco, em cada momento mais aumentando o número de amigos que entram aqui para compartilharmos da palavra do Senhor. Vamos lá. Que bom. Ainda chega, irmãos, então vamos aguardar mais um pouco. Valdeci, que bom. Já Sueli, Simone, deixa eu me ver aqui, os irmãos que estão chegando. Deixa eu me ver. Pena, a internet está um pouco lenta. Agora sim. Agora sim. Lembrando, os queridos, queridas, que amanhã nos reunimos na Missão Gente Jesus, no nosso encontro de fé. Você é o nosso convidado, estará conosco um grande amigo, Douglas, pastor Douglas. Será uma sexta-feira, será uma sexta-feira abençoada. Vamos compartilhar também, não esqueça de compartilhar, tá bom? Vocês que estão curtindo, não esqueça de compartilhar também. Fátima, que bom, Sandra, que bênção tê-los aqui. Cecília, Eduardo, Márcia Vicente, que bom. É isso aí, não esqueça de compartilhar o vídeo, porque ao compartilhar você se torna um semeador da palavra. Então, com um clique apenas, você pode estar divulgando a palavra do Senhor para outras pessoas. Então, aproveite aí, curta, mas também compartilhe para que o Evangelho chegue um pouquinho mais longe e que outros possam também ouvir e serem abençoados pela ministração dessa noite. Espero que toque no coração de muitos, que possa mudar o nosso comportamento, a nossa vida e a vida de outros. Então seja semeador, tá bom? Compartilhe esta palavra a outras pessoas. Vamos esperando mais um pouquinho só e já daremos início ao texto de hoje, que vocês, como vocês bem sabem, é o complemento do texto que já começamos a tratar desde a semana passada, desde o momento que
percebemos pelo texto de Marcos capítulo 3 que Jesus se indigna pelo endurecimento do coração dos seus adversários, e nós fomos perceber o que causa esse endurecimento de coração. E percebemos que é um engano do pecado, conforme nos diz o livro de Hebreus no capítulo de número 3, o verso de número 13. Então, nós estamos hoje provavelmente encerrando esse assunto importante, porque isso incomoda demasiadamente o coração de Cristo, o coração de Deus, quando o coração humano está endurecido. Ok, acho que vale a pena a gente começar. Já formamos a nossa comunhão aqui, 3, 4, 5, já estamos no número bom para começarmos a transmitir a palavra do Senhor ao coração que precisa. Então vamos dar uma olhada aqui no texto que nós lemos, que se encontra no livro de Hebreus capítulo 3, o verso de número 13. Diz o seguinte nessa epístola maravilhosa: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Lembrando que esse texto foi escrito para uma igreja que creu em Jesus, mas que está agora correndo o risco de ter o seu coração novamente endurecido. E percebemos que essa enfermidade espiritual, em primeiro lugar, o endurecimento do coração, é provocado, como eu disse, pelo engano do pecado. Vimos que o pecado engana e gradualmente vai endurecendo o coração da pessoa, sem que muitas vezes a pessoa perceba, porquanto o processo de endurecimento ocorre muito lentamente e até de forma imperceptível pelas pessoas. Então, o nosso escritor, o autor dessa epístola, nos adverte e adverte uma igreja que, mesmo ela conhecendo a Jesus, pode abrir espaço ao pecado e o pecado fazer com que o seu coração endureça. Vimos também, em segundo lugar, o poder que se encontra no pecado de endurecer, o poder do engano. Ele nos engana até que nós estejamos escravizados por ele. E quando estamos escravizados pelo pecado, nos afastamos do Deus da vida e seguimos o rumo da morte, seja a morte eterna, seja as consequências, as implicações naturais que seguem a morte, que é a tristeza, a angústia e dor. O pecado é a fonte de todas as doenças, inclusive a fonte da doença espiritual, que é o endurecimento do coração. Eu queria dar um passo adiante e agora olhar nesse texto o remédio que é fornecido pelo nosso autor. Ele diz que há um remédio para evitar o endurecimento do coração.
para ser usado constantemente para que o coração não endureça. Pois, por natureza, lembremos isso, estamos inclinados ao pecado, ao mal. E esse texto nos dá um remédio. O remédio, segundo o autor, é: exortai-vos uns aos outros. É este o remédio que o autor nos indica para que o nosso coração não se endureça. E ele nos fala o remédio e quando devemos usá-lo. E ele nos diz que é todo dia, cada dia. E quando devemos começar a usá-lo. Ele nos diz, enquanto é chamado hoje. Hoje é o momento de começarmos a fazer uso desse remédio. Então, nesse texto, o autor deseja e pede à igreja, exorta a igreja, que admoeste uns aos outros, para que o coração não fique endurecido, para que Satanás, por meio do pecado, não arraste os nossos corações e pelo seu engano, por suas falácias, nos afaste de Deus. Então, Satanás gradualmente nos aborda com astúcia, com o engano do pecado, até que nos envolva nos seus delírios. Então, acabamos nos tornando cegos, endurecidos, e aí entramos em rebelião aberta contra Deus. O nosso coração fica obstinado, fica endurecido. Isso é uma afronta que entristece e indigna a Jesus Cristo. Esse texto nos mostra a necessidade de sermos despertados continuamente por insistente e incessante exortação. Se queremos viver uma vida que agrada a Deus e não entristece a Deus e não traz indignação ao coração de Deus, devemos, como igreja, nos exortar continuamente. O texto nos indica que nós não devemos, se nós somos cristãos e fazemos parte do corpo de Cristo, não devemos nos importar somente conosco, mas devemos também ser solícitos para a salvação de cada membro do corpo de Cristo, pois estamos todos suscetíveis ao engano do pecado. Guarde o remédio que o autor nos recomenda, que nos ajuda a superar a dureza do coração e a obstinação, é a exortação, ou aquela admoestação mútua, aquele conselho mútuo. Os cristãos têm responsabilidade corporativa e individual. Ele deve cuidar de si mesmo, mas não somente de si mesmo. Nós devemos também estar prontos a cuidar um dos outros. Se nós nos preocuparmos somente conosco, se tivermos uma preocupação pessoal apenas,
isto é uma atitude individualista somente e egoísta. O mundo vive assim. Hoje as pessoas preocupam-se consigo mesmo. Vivemos a filosofia que nós ouvimos aí em conversas entre amigos, cada um com o seu problema. Esta é a nossa cultura. Essa expressão é o símbolo máximo da nossa cultura. Preocupamos apenas com os nossos problemas. Mas a Bíblia nos remete para um outro ambiente. Sim, devemos olhar para nós, mas também devemos olhar para o outro. Porquanto o pecado do outro interfere também diretamente na nossa vida. O pecado que o outro pratica, o erro que o outro pratica, sem dúvida nenhuma, espirrará em nós. Nós também, de alguma maneira, seremos afetados pelos erros dos outros. Não somente no mundo, mas também dentro da igreja. O pecado do outro, de alguma maneira, interferirá na minha vida e na minha conduta com Deus. Na prática, bem como na teoria, uma verdade não deve ser ignorada. Tal como Romanos nos diz no capítulo 12, verso de número 5. Embora muitos, Paulo diz, somos um só corpo em Cristo e individualmente somos membros uns dos outros. A Bíblia nos ensina que há uma certa interdependência entre nós, sobretudo aqueles que são crentes em Cristo Jesus. O que acontece com o irmão pode interferir na minha vida. E é por isso que Paulo nos pede, e é por isso que o autor do texto nos pede, no texto de Hebreus nos pede, para que exortemos uns aos outros, pois estamos ligados como membros do corpo uns aos outros. Por isso devemos ter interesse mútuo. Nós devemos encorajar o nosso irmão, porque à medida que encorajamos ao nosso irmão, fortalecemos o corpo, a igreja de Cristo. Fortalecemos a unidade. Fortalecemos a partilha, a mutualidade. Isso é muito importante. A nossa cultura esqueceu disso. E por conta disso, essa doença tem se infiltrado constantemente nas igrejas. E nós precisamos abrir a nossa voz. E é isso que a palavra exortar quer dizer: aconselhar, repreender, advertir, admoestar, para que este mal não entre mais nas igrejas, nos lares, que nos preocupemos uns com os outros, que haja um interesse mútuo, que encorajemos constantemente os membros da igreja e os nossos amigos, pois no final das contas somos membros uns dos outros, fazemos parte de um corpo. Por isso
o interesse e o desejo do escritor de que seus leitores exortem-se mutuamente, não apenas ocasionalmente ou em situações específicas, mas ele diz exortar todos os dias. Todos os dias. Se isso acontecer, não daremos espaço ao inimigo das almas. E por conta disso, o pecado não nos enganará. E o nosso coração, por isso, não estará obstinado contra Deus, e sim aberto para receber toda a vida que Deus tem para nos dar por meio de Jesus Cristo, através da fé. Exortem-se um ao outro diariamente, a Bíblia diz, todos os dias. Isto não é dirigido simplesmente aos pastores da igreja que têm essa tarefa, que têm esse dever, mas esta palavra é dirigida aos membros da igreja. Todos têm dever de exortar seus irmãos e devem fazer isso, se possível, todos os dias. Deve ser algo constante. Veja o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo de número 10, o verso de número 25. Lá há uma exortação dirigida à igreja. Diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, antes exortemos, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Esse dia é o dia do Senhor, é a volta de Jesus. Então o escritor aqui nos recomenda a igreja a congregar-se sempre, cada vez mais, porque muitos não participavam das celebrações na igreja. E ele aqui exorta a igreja para que seja assídua, que estejam juntos em comunhão. E principalmente quando vai se aproximando o fim dos tempos. E pelo que vemos, todos os sinais estão demonstrando que Jesus Cristo está às portas. E muitos têm deixado de congregar por conta do cansaço, por conta das atribuições, tarefas, por conta das diversões, enfim. Mas aqui há um lembrete a todos nós. Se não queremos que o nosso coração endureça, necessário é que você se dirija à igreja, participe dos cultos, das celebrações culticas, para que o seu coração possa cada dia ser admoestado, a cada dia ser amolecido, suavizado, para que também você fique ciente das armadilhas que o nosso adversário esconde e faz e promove contra as nossas vidas. Paulo também nos diz em 1 Tessalonicenses 4,18, a mesma coisa: consolai-vos ou exortai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Novamente, Paulo em Tessalonicenses diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 11. E novamente no livro de Romanos, Paulo sugere o mesmo remédio.
Ele diz: o que exorta, faça com dedicação. Sem dúvida, meus queridos e queridas, muita gente seria liberto, ou libertas, muitas pessoas seriam libertas dos pecados até grosseiros e graves, se houvesse exortação mútua, se as pessoas praticassem isso de forma mais constante, mais frequente nas igrejas. Se o Espírito Santo, se no poder do Espírito Santo, as pessoas se engajassem em exortar umas às outras. Se ouvíssemos a palavra de Deus, o poder de Deus estaria sendo mais derramado sobre a igreja. Teríamos uma igreja santa que daria exemplo para essa terra. É tarefa de cada um exortar um ao outro no poder do Espírito Santo. Claro que esse dever, essa obrigação de exortar, primariamente é uma tarefa pastoral e dos oficiais da igreja. Claro, o livro de carta de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, nos diz isso. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. A tarefa primária da exortação, sim, cabe ao pastor, cabe aos obreiros da igreja, tanto no aspecto público quanto no privado. Tanto quanto temos oportunidade, nós devemos, pastores, ministros, exortar diariamente. É preciso que aconteça isso. Os púlpitos devem ser locais de exortação e não simplesmente locais de autoajuda. Cabe aos pastores a tarefa de corrigir, repreender, exortar com toda a longanimidade. Principalmente quando vemos frieza no coração das pessoas. Quando percebemos que algumas pessoas estão declinando do caminho da graça. É nosso dever exortar. É tarefa pastoral. É tarefa dos obreiros. E nós devemos saber disso. Pastor, ministros estão aí com essa atribuição. Mas, todavia, é também tarefa de todos os membros da Igreja de Cristo. É um dever muito importante. Mas é um dever muito negligenciado pelos membros do corpo de Cristo. Essa ordem, exortai-vos uns aos outros todos os dias, constantemente está sendo negligenciada pelos membros da igreja. Tem sido negligenciada pelos ministros que têm a tarefa da celebração pública do culto. E tem sido negligenciada também pelos membros do corpo de Cristo. E isso tem afetado demasiadamente a igreja, tem endurecido o coração das pessoas e tem entristecido o coração de Deus. O membro do corpo de Cristo, a pessoa que faz parte, que entra, que aceita Cristo e que faz parte do seu corpo, deve
exortar. Talvez não seja a tarefa dele exortar de forma pública. Talvez o texto deixa claro que não é esse tipo de exortação de subir ao púlpito, todos devem subir ao púlpito e exortar, não. Mas é a exortação privada, é a exortação particular. É lá que os membros da igreja devem se exortar um ao outro. Devem trabalhar para que o outro seja corrigido. E para isso a pessoa precisa ter muita coragem e muito compromisso com Deus. Aí surgem algumas dúvidas, alguns questionamentos, né? Mas em que casos essa exortação é adequada? Que regras devem regular essa minha exortação? Como devo exortar? Como eu tenho que cumprir esse dever? Eu vou dar uns exemplos. Os amigos, irmãos que têm a sua amizade, que são próximos na igreja, devem exortar e aconselhar uns aos outros. Devemos ter laços de amizades, principalmente entre cristãos. E devemos estreitar essa amizade e aconselhar uns aos outros e admoestar uns aos outros. Temos que ser abertos. Se vermos uma falha no nosso irmão, precisamos corrigir com amor. Precisamos falar a verdade, como a Bíblia diz, em amor. Devemos ajudar a pessoa, o nosso amigo, a crescer, a ter crescimento na vida cristã. Os pais devem fazer o mesmo com seus filhos. Os pais são colocados especialmente para cuidar dos seus filhos. E é tarefa dos pais corrigir as falhas dos seus filhos. Geralmente o pastor não vê os membros do seu rebanho no privado. É preciso que aqueles irmãos que estão juntos ajude uns aos outros. Os idosos, por exemplo, os anciãos, deveriam exortar os jovens. A experiência dos mais velhos seria muito útil para a ajuda dos mais novos e dos menos experientes. Para isso também, os mais jovens precisam querer estar próximos dos mais velhos para aprender um pouco mais de sabedoria. Há um problema muito grande na nossa cultura. A nossa cultura não valoriza aqueles que já viveram e que tiveram experiência. Aqueles cujas os cabelos estão brancos, que indicam anos de experiência. E cujos anos de experiência deveriam ter dado a eles sabedoria e conhecimento. Essas pessoas, nós poderíamos aproveitar deste conhecimento que a idade ofereceu para essas pessoas mais velhas. E eles poderiam nos exortar de forma amorosa e terna. A você que é jovem, que me ouve,
Vale a pena, às vezes, sentar com aqueles que são mais velhos. Vale a pena ouvir o seu conselho. Vale a pena ouvir o que eles têm para nos dizer acerca da vida, o que eles viram na vida. Vale a pena também ouvir as suas falhas, onde eles caíram, talvez as suas loucuras, para que nós não tropecemos nos mesmos lugares que eles caíram. O membro da igreja, o cristão, deve exortar o seu companheiro, o seu próximo. Mulheres casadas, há mais tempo, deveria ajudar as suas irmãs que começaram na vida de casado. Homens, mulheres. Assim, o diabo não iria nos enganar com o engano do pecado, que causa sérias consequências, sérias implicações para a vida do cristão e para a vida humana. Cada membro sustenta uma parte da honra e da responsabilidade de todo o corpo. E cada membro deve sentir que tem o direito e tem a responsabilidade de advertir um irmão ou um amigo que está se perdendo. Que você não negligencie esse dever, essa obrigação, que é grandemente negligenciada por pessoas que querem manter uma fachada como amigo, não quer de nenhuma maneira confrontá-lo ou confrontá-la diante do erro, diante do pecado. Eu costumo dizer que essas pessoas não são irmãos e não são amigos. Que nós possamos ter a coragem de exortar uns aos outros, porque com frequência os membros da igreja veem um colega, um irmão se desviando e não fazem nenhuma exortação, nem o admoestam. Veem a pessoa pecando e com frequência eles ouvem boatos acerca dessa pessoa e ao invés de ir e contribuir para contribuir exortando essa pessoa, elas passam esse boato para frente, muitas vezes sem saber se esse boato é verdadeiro ou é falso, simplesmente porque é um amigo, enfim, ou outra coisa. Quando você adere à igreja de Cristo, quando nós aderimos à igreja, devemos inspirar a confiança necessária para que possamos exortar os outros que estão, muitas vezes, errando e até mesmo apostatando da fé. Alguns que já estão até mesmo obstinados. Que Deus nos ajude. Não sei se tenho tempo ainda, mas que Deus nos ajude na nossa trajetória, para que possamos ter a coragem de exortar amigos, parentes, irmãos em Cristo, para que eles não caiam no erro e no engano do pecado. Que você não diga como Caim, quando o Senhor o inquire
o inquire acerca do seu irmão. E ele diz: eu sou o guardador do meu irmão? Que nós não sejamos Caim, que matou o seu irmão, mas que sejamos cristãos e busquemos o bem do nosso irmão em Cristo, para a sua edificação, para que ele cresça. E quando o nosso irmão cresce, o corpo de Cristo cresce. Quando o nosso irmão, que é um membro do corpo de Cristo, é honrado, nós também somos honrados. E o corpo de Cristo avança. Espero que tenhamos mais comunhão com os nossos irmãos, tenhamos mais comunhão entre os membros da igreja, os membros da Missão Gente de Jesus que me assistem agora, que busquemos a comunhão, que congreguemos, estejamos próximos uns dos outros e que possamos ter a abertura tanto de exortar quanto de sermos exortados, que é muito difícil, não é mesmo? É muito mais fácil exortar do que receber uma exortação. Que o nosso coração também esteja aberto para recebermos as exortações, para que não caiamos no engano do pecado. Queria terminar ressaltando algo que tenho visto atualmente, principalmente aqui nas grandes cidades, algumas igrejas que nunca podem praticar esse tipo de exortação que o autor de Hebreus nos fala, porque muitos membros nem se conhecem, não é mesmo? Há igrejas imensas que as pessoas não conhecem uns aos outros. Os membros são comparados a pedaços de gelo flutuando, sem conexão uns com os outros. Não deve ser assim. Nós pertencemos a uma igreja. Nós tomamos do mesmo cálice. Nós comemos do mesmo pão. E isso dá direito a cada um admoestar e ser admoestado, exortar e ser exortado. Mas ainda isso nos torna um imperativo, um dever de cada pessoa cuidar da sua alma, e não somente da sua alma, mas da alma do seu próximo. Que Deus nos ajude, que eu possa viver isso que eu estou pregando, e que você também possa viver esse tipo de vida. Que haja fraternidade na igreja, que haja filiação, que nós nos reunamos sem nenhuma distinção, que vivamos as coisas espirituais, que nos importemos com o bem do outro, e assim nós edificaremos o corpo de Cristo. Que cuidemos uns dos outros, com cuidado, oração, e que possamos ter a coragem de exortar e de sermos exortados. É preciso que você esteja perto. É preciso que você congregue junto. Aí está
o objetivo da igreja, o fato de andarmos juntos, cultuarmos juntos e conhecermos uns aos outros. Se não fizermos isso, sofreremos grande desonra como igreja. Como a igreja pode ser o baluarte da verdade se nós não exortarmos uns aos outros? Que Deus te abençoe, abençoe os pastores, que subamos ao púlpito e denunciemos o engano do pecado. Que Deus abençoe os pais, que possam exortar os seus filhos. Que Deus abençoe os amigos, que possam exortar um ao outro. Irmãos, assim o reino de Deus irá aumentar nessa terra. E assim a igreja será o baluarte da verdade para esse mundo. Vigiemos e exortemos uns aos outros e sejamos exortados. Deus abençoe você. Foi muito bom hoje falar com você. Foi muito bom saber que você está aí do outro lado agora. Agradeço a Deus pela sua paciência de estar aí ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus te dê uma ótima, uma maravilhosa noite, que uma noite de sono perfeito. Minha oração é essa. Que é você que está enfermo, enferma, que Deus cure a sua enfermidade, que Deus te levante, que Deus te ajude, que o anjo do Senhor te alcance onde você estiver. Que se você que não tem a paz, que o Espírito Santo te traga paz. Você que está sobrecarregado, sobrecarregada, que o Senhor tire todo este fardo dos seus ombros e coloque o fardo que é leve e suave. Uma boa noite para você, muita vida para você, muita paz. Nos encontraremos então, se Deus quiser, na semana que vem, tá bom? Terá uma informação do horário aí no meu Face. A todos vocês, muita bênção. Não se esqueçam de que amanhã estaremos no nosso 6º encontro de fé. Então, você é convidado nosso para estar lá na Missão Gente de Jesus com a gente. Qualquer informação, você entra aí no Face Missão Gente de Jesus e veja sobre o endereço, o horário do culto será às 20 horas. Tá bom? Um abraço, que Deus aqueça o seu coração nessa noite fria. Que o Espírito Santo te acompanhe, no nome de Jesus. Tchau. Paz. Deus contigo.